Deus abençoe a todos que estão ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio. Se inscrevam no nosso humilde canal. Com Deus nada é impossível. Ative o sininho e ajude a compartilhar a verdade com o próximo. Livro de Neemias, capítulo 7. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e, enquanto assistirem ali, fechem as portas, e, vós, trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, e os magistrados, e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, os transportados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neumibana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do Ultra-Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adidiono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Josefé, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Subai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom,
os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paseia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se prestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, e, em prata, 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 daricos, e, em prata, 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades.